Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Gente, eu quero aqui, como diz o título aí, né? Vou falar com palavras mais simples, mas que possa ser compreendido para todos. Teve uma passagem na Bíblia, né? Diante da ressurreição de Jesus, que eu achei uma das palavras muito importantes, né? Do que ele mesmo falou, né? E quando ele apareceu diante dos apóstolos, né, e antes de ele aparecer, Tomé, né, questionou sobre a ressurreição de Jesus. E ainda por cima Tomé disse que só acreditava vendo. E ainda por cima botou outra coisa que, não, eu não quero só ver, eu quero poder tocar em suas feridas, né? Então, será que hoje nas pessoas, será que elas estão assim? Tem que ter provas concretas, acreditar em outras pessoas, nas coisas mais concretas, de não poder hoje tudo ter que ser nos documentos, não tem que assinar para entender. A palavra das pessoas hoje não tem mais valor. Ela não tem mais valor. Né? E interessante em cima disso, que antes a palavra ela tinha muito poder e importância nas pessoas. E tinha muita importância mesmo. Né? Que a lei, os documentos daquela época era dita pela palavra daquela pessoa. Né? Hoje, até na cultura chinesa, até hoje, se na China e no Japão, vou falar um pouco do Japão, uma pessoa que comete algum erro, um roubo, alguma coisa dentro da família, ele comete suicídio, porque ele manchou a honra de uma família dele toda. E ele vai lá e comete suicídio por isso. Né? Por ele acreditar que é muito importante, né? Essa palavra, né? E é dentro desse contexto de onde Tomé só acredita vendo ou tocando, que eu quero falar sobre essa importância da palavra, né? Essa importância da palavra dentro de nós. E outra frase que quando Jesus apareceu diante dos apóstolos, segundo a Bíblia fala que Tomé se ajoelhou, tocou nas feridas e disse que acreditava, né? Agora eu acredito, Senhor. E ele disse uma das coisas mais importantes, né? Jesus falou para Tomé: você, Tomé, acredita porque está vendo e tocando, mas bem-aventurado aqueles que não vê e crê. Então essa lei, essa ordem de poder crer sem precisar de ver, é como se fosse hoje as palavras das pessoas. Poder acreditar naquilo que a pessoa fala. Acreditar que o ser humano possa também confiar nas pessoas, de poder fortalecer as pessoas. E é aí, gente, que nós temos que fortalecer esses caminhos. E é aí que nós temos que compreender dentro da nossa casa que o pai, a mãe, os irmãos têm que confiar uns nos outros. Porque essa confiança tem que nascer dentro do seu lar. Porque depois que você sai de dentro do seu lar, como é que você vai poder confiar em você mesmo? Como é que você vai dar credibilidade às outras pessoas? Como é que você vai fortalecer uma palavra forte dentro de você? A fé, ela depende disso. Ela depende dessa credibilidade de você mesmo. Por que Tomé questionou? Porque o próprio Tomé não sabia quem era ele mesmo. Porque quando você não acredita, mesmo sem ver, imagina como deve ser. Como deve ser questionado sempre você mesmo dentro de você. De você passar por decepções, por você passar por situações entre você, né, entre amigos, colegas, entre seu relacionamento. Tudo a vida é uma aprendizagem, nada é perda. Tudo é uma aprendizagem na tua vida. E para isso, o mais importante dentro de você é o amor próprio.
já tinha falado uma vez aqui nos outros vídeos sobre os 10 mandamentos da lei de Deus e 2 mais importantes que o próprio Jesus citou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Veja esse amor, como ele é muito citado em várias questões, não só na Bíblia, mas em outras culturas, em outras religiões, entendeu? Em outros sentidos. Em todo lugar, em 4 cantos do mundo que você vá, o amor ele é citado para reconhecer você mesmo. Confúcio, que é um filósofo chinês há 500 anos antes de Cristo, né? Ele já falava essa parte de unificar as pessoas, a benevolência entre as pessoas, né? Poder ser cordial com outras pessoas. Várias culturas, né? A gente tinha uma cultura que eu não sei se ainda segue, mas na minha época de criança, quando a gente recebia uma visita, a gente dava o melhor lugar da casa para os nossos visitantes. E eu creio que todo mundo, ainda a maioria, faça isso. Quando recebe sua visita, quer dar o melhor, quer atender o melhor, quer, né, fazer o melhor para aquele visitante. É como se você estivesse recebendo o próprio Deus em tua casa. Essa é a chamada da benevolência, a troca do amor, né? Dar algo sem ter nada em troca, só pelo teu prazer de receber aquelas pessoas. E isso é muito importante para o crescimento espiritual da gente. Poder amar não é uma tarefa fácil, nunca foi. Mas é daí que começa o caminho da semente do amor. O cultivar, o cuidar, proteger das tempestades, das ventanias, do sol escaldante. Tudo isso passa, né, pelo esse processo, uma semente. Mas depois que ela começa a enraizar, criar raiz, fortalecer dentro da terra, criar o seu tronco, galhos e fortalecer, pode ver que você fez de muito importante essa semente fazer se fortalecer. E é aí os primeiros cuidados da vida. É a mesma coisa com nossos filhos. Os primeiros cuidados quando ele nasce, o primeiro passo, a caminhada, quando ele começa a andar, começa a falar, aí chega uma certa idade que ele já tem uma base daquilo que tu ensinou. E essa base ele vai buscar como princípios das coisas que ele aprendeu. E depois vai buscar o seu próprio intelecto, as suas próprias decisões e conclusões para a sua vida. É por isso que um dos exemplos é: se o amor fosse fácil, como seria a vida? Entende, pessoal? Eu deixo essa pergunta aí para vocês. Se o amor fosse fácil, como é que seria a vida? Tenham um bom dia, gente. E saibam, gente, junto a gente se torna mais forte. Unir dentro do nosso lar, a união familiar é uma coisa muito importante. Porque lá fora existem pessoas. E existem pessoas que querem o seu bem e outras que não. Outras que querem aprender com você e outras que querem destruir você. Mas para manter o equilíbrio, é só você que vai poder fortalecer esse amor dentro de você. Obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom dia. Agradeço. E até uma próxima live aí, tá bom? E fiquem na paz, todos vocês. Tchau, tchau, gente.